É do teu tempo. Adoro essa música, é incrível. Já não é? Vamos morrer com Hugo van der Ding. Pois vamos. É inevitável. Pois É é. o que é, não é? Vamos a isso, menino? Vamos. Uou! Electro Vibes. Não sei porque escolhi esta música, mas eu acho que apeteceu-me Faz sentido. fazer sentido rigorosamente nenhum. Neste dia estávamos em 2011. Então faz todo o sentido. Mais modernaço. E morria em Richland Center, no Wisconsin. Já estiveste no Wisconsin? Não. Quando fores, não passa lá por Richland Center, que deve ser uma coisa bem E manda esperta. cumprimentos. Aos 85 anos, Xisa? é verdade, falamos da escritora russa Svetlana Alliluyeva. Se calhar não sabem quem é, mas vão ouvir esta incrível história desta mulher. Svetlana nasceu em 1926 em Moscovo e nasceu no próprio Kremlin. A mãe era uma mulher do Azerbaijão e o pai era nada mais nada menos do que Joseph Stalin, um dos ditadores mais sinistros do século XX. Isto é a filha de Filha Stalin. do Stalin. E vamos conhecer exatamente esta história incrível de uma mulher que passou a vida a tentar fugir disso mesmo, de ser a filha do Stalin. Os primeiros anos dela foram de enorme privilégio, claro, nasceu na cúpula do poder soviético, nasceu no próprio Kremlin, lá estava, o poder financeiro e até, claro, um privilégio emocional, não era a filha preferida do pai, o pai já tinha sido casado uma vez antes, tinha ficado viúvo e tinha casado com a mãe dela, tinha 2 filhos no primeiro casamento, e tinha até uma cumplicidade que provavelmente o Stalin não tinha com mais ninguém, para já porque era um homem altamente paranoico e depois porque as pessoas saíam às arrecuas, quer dizer, o Czar ou ele era completamente a mesma coisa nesse sentido. Claro. E então ele tinha uma brincadeira com a filha que era, ela dizia assim, quero chocolate, e ele dizia assim, ou seja, faziam brincadeiras onde a filha tinha que lhe dar ordens. Ele devia adorar aquilo, porque devia ser tipo, é a única altura em que eu consigo Que exercício. Mas é mirabolante. terrível, É uma coisa macaca. sinistro. Sim. Então ela fazia isso, ela dizia assim, vai-me buscar imediatamente, miúda criança, vai-me buscar Seu imediatamente porco! Mas com o nome no final. Talvez é essa parte já não. Mas é uma coisa quase twisted, não é? Sim, é quase sim. para te sentires, ainda sou uma pessoa. Sim. Exorcizar também, não é? Claro, os seres humanos não estão preparados para, e vemos isso às vezes até nas estrelas de rock e tudo mais, ou até nas famílias reais, não estão preparados para não ter qualquer não haver um não que seja, aquilo deve variar um bocado Que a sonho. cabeça. Que sonho. Digam a verdade, vocês estão todos a pensar o mesmo. Não, Que sonho. pode parecer bem, mas aquilo Eu depois às sei, tantas sei. deve É um ferir presente muito envenenado. É péssimo. Perdes a tua vida e a tua identidade para sempre, não é? Sim. Deixa-me abrir uma porta, Claro, sabe? por A Rainha favor. Isabel II devia dizer às vezes assim, deixa-me ao menos abrir uma porta. Deixa cair aqui uma migalha para cima do Exatamente. vestido. Sim, sujou e depois. E agora? Também não era ela que vai lavar. E ela dizia, também não sou eu que lavo. Não, mas o problema é todo esse, que é se lavar. Dá cá isso, vou para o Deixa-me tanque. lavar, Onde é por que é o favor. tanque? Isto tem Sim. tanque? Isto tem tanque? Tem. Sabão clarinho, eu amo sabão clarinho. 600 quartos e não tem um clarinho. Disseste sabão clarinho. Clarinho. Ao migo que dá cabo do sujo. Tu usas sabão macaco em casa? Sim, uso. O azul e branco. É ótimo. Experimentem. Trabalha-me um bocadinho no estômago. Lavar o vosso lavatório com aquilo. verdade. Pois não. O sabão azul e branco continua a ser das melhores invenções humanas. Podes crer. Para a saúde Sim, pública. sim. Mas Se calhar exagerei um bocadinho. Sim, mas na- tem. Teve efeitos na saúde pública. Incrível para E na sociedade. Sim. Não, quer dizer, consultem o vosso médico ou farmacêutico antes de Claro. começarem a comer sabão azul e branco. Essa parte não corroboramos. Aos 6 anos, a mãe morreu de uma apendicite, claro, uma coisa tristíssima, sim. E depois, a própria casa dela no Kremlin, casa aqui no sentido figurado, a família no Kremlin, começou a ficar cada vez mais vazia, à medida que as pessoas iam desaparecendo. Onde é que está o teu X? Saíam a andar para trás. Sim, andar para trás Sim, e desapareceram, sim, deixou de aparecer ao jantar. Nós sabemos, o Stalin foi ficando cada vez mais paranoico até começar o chamado terror, quando ele começa a desaparecer todos os seus associados, ele tornou-se um homem absolutamente paranoico. Desaparecem os tios carnais, Sim, irmãos sim. da mãe, irmãos Sim. dele, irmãos de toda a gente, os amigos, até as amas dela, até que isto se torna praticamente uma prisão. Ali, o pai não a tratava mal, não é? Mas tornou-se um homem Bem, tão... mas tudo à Mas não volta, tratava toda a mal. circunstância. Não a tratava mal. Sim, se calhar isto é tratar mal, não é? Pois. Mas era assim uma coisa muito fora. Desaparecia o tio, a amiga e não sei o quê, e também 10 milhões de pessoas, que é o que se estima que tenha morrido durante esta altura. Que dinâmica, já viste? Seres filha de um tipo que para ti Estar ali, é o teu pai, é sim, o teu amor, e de repente
é um dos grandes canalhas Sim. da história da humanidade e tu cresceres nisso. Sim, nesta altura, talvez não se apercebesse ainda disso. Isto vai Pois, ser um claro, processo uma criança. que ela vai fazendo ao longo da vida. Depois ele começou-lhe a controlar também os namorados. O primeiro namorado dela vai acabar com os costados na Sibéria, quando ele descobriu que andavam. Até que aos 16 anos ela descobre, alguém lhe conta, que a mãe não morreu de apendicite nenhuma, a mãe tinha-se matado, tinha-se suicidado. Nós já trouxemos a mãe dela aqui, tenho quase a certeza. E foi o corte definitivo com o pai. Foi tipo, o meu pai é um monstro. E depois começar provavelmente a falar com outras pessoas, dizer sim, mas não é só por ter Não é só pela mamãe. causado o suicídio da Sim. sua mãe. Nós temos aqui, sente-se, hold my beer. Ela consegue casar nessa fase em que está zangada. Ela casou-se muitas vezes, todas se divorciou, também numa procura de encontrar, bem, não sei, não conheci pessoalmente a nossa Svetlana. E depois ela divorcia-se pouco tempo depois, são casamentos todos relativamente breves, e volta a estar debaixo da influência do pai. Volta para casa sem sítio para onde ir, etc. Depois ele morre e ela tentou levar uma vida normal. Claro, depois da morte do Stalin dá-se o processo da destalinização, onde se começou a dizer, bom, se calhar ele não era assim tão boa pessoa. E ela tenta, claro, ser uma pessoa normal e até muda de nome. Ela chamava-se Svetlana Stalin, era o nome dela, não é? E escolhe este Svetlana Aliluyeva, que era o apelido da sua mãe. Só que o Estado Soviético teve sempre debaixo de olho. Isto é a filha do Stalin, a gente tem que ver o que ela anda a fazer. Não a deixaram casar com um indiano. Ela tinha-se apaixonado por um tipo indiano que estava de visita à União Soviética. Ele morre quando lá estava ainda, sim, e então ela conseguiu que lhe dessem autorização especial para levar as cinzas dele para a Índia, e a União Soviética disse, sim, a menina vai, fica na Embaixada Soviética em Delhi, põe as cinzas onde você quiser e depois volta, faz favor. Depois regressa. Hein? Ela lá foi, claro, lá foi levar as cinzas, lá esteve na Índia e foi lá que aquilo acabou por fazer capas dos jornais de todo o mundo. Na noite de 6 de março de 1967, apanha um táxi da Embaixada da União Soviética até à Embaixada Americana em Nova Delhi. Chegou lá e disse assim, eu quero asilo político, eu sou a filha do Stalin. A União Soviética era tão secreta nestes aspectos que a CIA, ligaram para a CIA, não é? Dizer assim, está aqui uma menina a dizer que é a filha do Stalin. E a CIA disse assim, não temos conhecimento que ele tenha filhos, não se sabe nada. Um bocadinho quase como hoje o Kim Il... Claro. Kim Il-X. Kim cenas. E portanto... Demorou uns dias, ela lá teve, sem saber o que é que havia de se fazer. A comprovarem até a identidade daquele... Claro, a União Soviética a começar a fazer pressão, eles viram isto vai dar uma chatice diplomática do caraças. Mas era uma cartada do caraças ao mesmo tempo também, não é? Era verdade que sim, na União Soviética, e foi sem dúvida a defecção, como se chama, mais famosa, pelo menos destes anos, talvez o Nureyev comparado só mesmo ele. Bem, esta era a filha do Stalin, sim, não é? Só que vivia-se aqui, neste ano de 67, uma aproximação entre... Até havia... Falava-se em abrir embaixadas de um lado e do outro, um resfriar depois daquelas crises dos mísseis de Cuba, todas essas histórias todas. Havia aqui, estavam a abrir a porta a que se conversasse. Portanto, era uma altura mais ou menos amena. Exatamente. Portanto, péssima para ela, biograficamente, claro, sim. Não servia. Mas eles acabaram por lhe dar asilo, não político, mas humanitário, e lá foi ela, esta odisseia incrível, lá acaba por ir. Uau. Aliás, ela não foi, levaram-na primeiro para a Suíça, e depois da Suíça para Londres, depois de Londres, a tentar sempre o que é que a gente faz aqui a ela. E de facto, quando ela lá chega na América, reconhecem e percebem que ela é filha do Stalin, torna-se uma sensação. Claro, vai fazer uma carreira bem sucedida como escritora, publica 2 memórias que a deixaram rica mesmo, aquilo vendeu. Imagina, não é? A filha do Stalin escrever um... Não, é um fetichismo americano completo de ter a filha de quem e até quase perceber como é que se vivia lá. Claro. E o livro chamava-se, pai, o meu pai é a minha avó é porca, não é? Sim. Não, era dizer meu pai é um monstro, uma coisa, não me lembro como é que se chama os livros dela. Ela foi bastante criticada, só que ela escreve isso sobre o pai, mas depois tem lá a sua vida, ela até acaba por ser criticada por outros russos expatriados por não ser até política demais, dizer, não, a União Soviética é tudo um lixo. Só que ela
depois de ter escrito aquilo, só quer deixar de ser a filha do Stalin, deixa-me seguir a minha vida, quero continuar a vida dela, não é? Uma vida toda nisto, Sim, neste tipo, jogo. já chega, já foi mal demais ser a filha do Stalin, Claro. sendo, não preciso continuar a ser para o resto da vida. Claro, a União Soviética, apesar disso tudo, ela perdeu a nacionalidade, foi considerada uma traidora, havia uma linha que tentou também espaçar a ideia de que ela foi raptada, tipo, a filha do Stalin não ia fugir, ela foi raptada pelos americanos. Enfim, Fazer uma releitura histórica. sim. Uau. Andaram sempre ali a resolver este problema. Ela casou com um arquiteto americano de algum renome, um colega do Andrew Lloyd Wright. Right. Não, It's a seu Weber. Sim, o Lord Wright. E ela muda de nome para Lana Peters para tentar ser um bocadinho mais uma americana. vez. Sim, 3 pode ser que vezes. agora não percebam. Ela tem uma filha a juntar aos outros 2 que ela tinha tido na Rússia e que teve que deixar para trás quando tinha fugido para a Índia, que já eram mais crescidinhos. Ela repetiu o cenário do pai, já viste? O pai tinha 2 bocadinho, filhos sim. de um outro cenário Sim, pois é. e ela também deixou 2 atrás. E Uau! teve a sua filha, que se chama história. Olga, que ainda é viva, a neta do Stalin. Ela depois foi viver para a Inglaterra um período e sabe que um dos filhos que estava na Rússia tinha adoecido. E então pede e consegue voltar à União Soviética para visitar o filho, que ela com medo que ele morresse, ele não morreu nessa altura. Só que a primeira coisa que lhe fizeram foi ficaram-lhe com o passaportezinho, a senhora DK. Ela tenta refazer um pouco a vida na União Soviética, pensar, bom, pode ser que a coisa... Pronto, e sempre estou aqui os filhos. A verdade é que ela nunca conseguiu o encontro com os filhos, não correu bem. Eles, claro, também é uma mulher que lhes era estranha, basicamente, não é? E tinha uma releitura da história, tinha um outro ângulo da história toda, que era a mãe que os tinha deixado lá exatamente. e feito a sua vida e tentar limpar a sua história e identidade. Eles não eram completamente crianças quando ela Pois, ela claro, os deixou. claro, Mas claro. sim, a mãe não é de Fica qualquer forma, claro. complicado. E ela percebeu, sobretudo, vou continuar a estar presa para este acaso genético que é ter nascido filha do Stalin. Ela consegue voltar a fugir pela segunda vez para a América, onde vai viver o resto da vida. Ela tenta relançar a carreira de escritora, mas nunca consegue. Só que isso também foi, de certa maneira, uma forma belíssima de desaparecer, porque ninguém mais sabe quem era ela. Ela já passava dos 70 anos quando lhe foi diagnosticado um cancro e antes de morrer deixou disposições legais para que nem as suas cinzas alguma vez voltassem à Rússia, e foi bastante crítica do presidente Putin nos seus últimos tempos. Ela própria faz o balanço da sua vida da seguinte maneira: acho que nunca nos devemos queixar do nosso destino, mas não posso deixar de desejar que a minha mãe tivesse casado com outro homem qualquer. A Svetlana Alliluyeva morreu faz hoje 12 anos.